Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Malaquias capítulo 4. E hoje, se Deus permitir, nós encerraremos essa série de mensagens no profeta Malaquias. Malaquias é um profeta pequeno. O texto dele são apenas 4 capítulos, mas tem um conteúdo, como já dissemos aqui em outros domingos, super atualizado. Malaquias fala para nós ainda hoje. Lerei o capítulo todo, mas o nosso foco será a partir do versículo 4, porque domingo passado nós focamos nos versículos 1º, 2º e 3º. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho ou palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós pregamos nesses 3 versículos domingo passado. E nós fizemos aqui uma separação texto a texto, mostrando que o primeiro versículo refere-se ao destino dos ímpios, o segundo versículo refere-se ao destino do povo de Deus, da igreja de Cristo. O terceiro versículo é a vitória final que há de se consumar, como está escrito em Romanos 16 e 20, que brevemente o Deus eterno fará com que a igreja de Cristo pise sobre Satanás. Os irmãos que estavam conosco domingo lembram dessa mensagem. A partir do versículo 4 é o nosso foco nesta noite. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Observem, como nós fizemos domingo passado, que o Antigo Testamento está sendo finalizado e a última palavra do Antigo Testamento é maldição. Nós viramos a página, abrimos o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e já começa falando sobre Jesus Cristo. E a última mensagem, lá no livro do Apocalipse, o último versículo, o último texto do Apocalipse, é justamente sobre a graça de Cristo sobre toda a igreja. Nós estamos, portanto, fechando o Antigo Testamento com essa mensagem do profeta Malaquias. Malaquias que viveu há mais de 2.400 anos atrás, com a mensagem de estímulo espiritual para o povo de Israel em um momento difícil e delicado da sua carreira, uma mensagem de retomada espiritual, uma mensagem que era
um desafio para o comportamento e conduta da época, e uma mensagem que encerra, nesses últimos versículos, mandando que o povo se lembrasse da lei de Moisés, versículo 4, e anunciando a vinda de Elias, versículo 5. Os irmãos observam nesse texto que são mencionados expressamente Moisés e Elias. Veja como diz o versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Agora veja o versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Não é mera coincidência que quando nós viramos a página e chegamos no Evangelho de Mateus, em capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração, Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e do alto do monte, o Monte Tabor, ele passa por uma experiência de transfiguração, o seu rosto brilha, os discípulos ficam inquietos, sobressaltados e admirados com aquele êxtase, e Deus permite sobrenaturalmente que Moisés e Elias conversem com Jesus Cristo. Os irmãos conhecem bem esse fato. Os irmãos conhecem bem essa história. E teve um dos discípulos que ficou tão empolgado com o que estava vendo, que disse assim: ô Jesus, aqui é melhor do que lá embaixo. Lembram disso? Quem foi o discípulo? Pedro. Se tu quiseres, eu faço 3 tendas. E Pedro fazia tendas. Pedro era pescador. Veja como Pedro era ousado, corajoso, atrevido. Melhor dizendo. Eu faço 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. E nós 3 ficaríamos aqui. O céu na terra e o mundo lá para trás, e os demais que fiquem mesmo lá para trás. Egoísta. Pensava muito apenas nele. Queria Cristo só para ele. E ainda tinha uma visão um pouco limitada, porque achava que uma tendazinha, um tabernáculozinho, poderia acomodar Moisés e Elias. Quando Deus se revela, eles não conseguem ouvir, eles não participam do diálogo entre Cristo, Moisés e Elias, mas eles escutam a voz de Deus falando a eles. E o que foi que Deus disse para eles? Mateus capítulo 17, versículo 5. Presta bem atenção, porque este ponto para nós é de essencial importância para entender essa mensagem de Malaquias. O Senhor Deus diz assim: este é o meu filho amado, está projetado o texto, olha a palavra de Deus para eles.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, de quem era essa voz? Do Pai eterno. E a voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa expressão significa em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu me satisfaço. E ele conclui dizendo, a ele ouvi. Preste atenção nisso, para você entender melhor o texto de Malaquias. Jeová, Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso, do alto dos céus se revela agora para a igreja de Cristo, representada por Pedro, Tiago e João. Moisés está aqui, Elias está aqui, mas o Senhor diz assim, vocês devem ouvir ao meu filho amado. Não é Moisés, não é Elias, é o meu filho amado. O texto de Malaquias, e aí eu volto para o texto de Malaquias, nos diz que nós devemos nos lembrar da lei de Moisés, versículo 4, e logo no versículo 5, o Senhor diz que enviará o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. A mensagem do Antigo Testamento está fechada em Malaquias 4, tratando desses dois profetas. Agora, quando nós chegamos em Cristo, Deus Todo-Poderoso diz, o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. O que nós percebemos nas Escrituras Sagradas, o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, é Cristo a última revelação de Deus. É Cristo a luz do mundo. É Cristo o Senhor da igreja. É Cristo o último grande profeta. Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, já tinha anunciado que o Senhor Deus levantará um profeta, falando acerca de Jesus Cristo. E Elias, homem que foi usado por Deus durante o reinado do ímpio rei Acabe, transmitiu a herança profética para Eliseu e foi arrebatado em 2 Reis capítulo 2, levado aos céus. Nós poderíamos estabelecer aqui, portanto, alguns paralelos entre Moisés, Elias e Cristo. Moisés foi o grande legislador de Israel. Por meio dele, Deus outorgou a lei para o povo de Israel. Cristo não é apenas o legislador, mas ele é a verdadeira palavra encarnada de Deus. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo lá do Egito. Moisés viveu no Egito, atravessou o deserto e chegou quase em Canaã. Jesus também passou pelo Egito na sua infância. Esteve nos desertos da Judeia e está preparando o seu povo, não para entrar na Canaã geográfica que nós conhecemos, mas na Canaã celestial, no reino eterno. Moisés, muito embora lá esteja escrito em Números capítulo 12, era o homem mais manso da terra. Os irmãos se lembram que ele matou uma pessoa, matou um egípcio, era pecador.
Jesus nunca teve pecado. Nasceu puro, livre da mancha do pecado original. E durante toda a sua vida, 1 Pedro 2:24 nos diz isso claramente, nunca pecou e nunca se achou dolo em sua boca. Cristo é o verdadeiro legislador do povo de Deus. E o que nós poderíamos dizer de Elias? Elias foi profeta, Elias foi um homem usado por Deus até para ressuscitar mortos. Paralelo estabelecido com Cristo. Cristo ressuscitou mortos, Cristo multiplicou pães, Cristo fez sinais e prodígios em toda a terra de Israel. O seu nome era conhecido em todos os quadrantes daquele país. Ele pregava, ensinava e curava. E onde ele entrava, pessoas doentes ficavam curadas, endemoniados eram libertos, mortos ressuscitavam. E a glória de Deus era revelada durante todo o seu ministério. Cristo, portanto, é superior a Moisés. Cristo, portanto, é superior a Elias. Razão pela qual, no monte da transfiguração, Jeová diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Escute a Jesus Cristo. Escute a Jesus Cristo. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se Deus, naquele instante, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Deus estabelece esse parâmetro, a ele, ao meu filho, ouvi. Não há outro, nem Moisés, nem Elias. E permitam-me, irmãos, nem Maomé, nem Kardec, nem Buda, ou qualquer outro nome, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso já revelou a quem nós devemos dar ouvido. Escute a voz de Cristo. Leia o que Cristo ensinou. Viva o que Cristo pregou. Cuidado com algum tipo de revelação novata. Profeta ou profetiza que fala, mas que não fala em nome de Cristo. Porque o nosso Deus tem nos dito, a Ele, a Jesus Cristo, ouvi. Escute a Jesus Cristo. Essa é a primeira grande verdade que nós queremos extrair desse texto. A segunda verdade que nós queremos extrair desse texto, no versículo 5. Os irmãos percebem que o Senhor está falando para o futuro. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa mensagem parcialmente já se cumpriu. E eu explico isso agora. Essa mensagem tem um duplo cumprimento. Elias, profeta de Deus, como já disse anteriormente, ele não morreu. Depois de ter atravessado Gilgal, Jericó, ultrapassado os limites do Rio Jordão,
depois de ter passado também por Betel. Carruagens de fogo o arrebataram, enquanto Eliseu, o seu discípulo, ficava e olhava o que estava acontecendo. Mais tarde, séculos depois, o profeta Malaquias é usado por Deus para transmitir essa mensagem, e essa mensagem vai se cumprir primeiramente na vida de João Batista. João Batista não era Elias reencarnado. Até porque, biblicamente, escrituristicamente, não há razão nem fundamentação para defender reencarnação. Mas o mesmo Espírito de Deus que operava na vida de Elias, operava na vida de João Batista com a mesma intensidade. Abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Observe o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 15. O anjo Gabriel está falando para Zacarias, o pai de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Não era Elias que estava voltando à terra, era João Batista que estava sendo usado por Deus com o mesmo poder, com a mesma ousadia que Deus tinha usado Elias. Jesus nos diz em Mateus 11:14, ele aplica essa mesma palavra para João Batista. E eu lhes digo apenas para fins de comparação. Mateus 11:14 está projetado. Quando Cristo fala sobre João Batista, ele mesmo é Elias que estava para vir. Por que isso? Os irmãos se lembram quem era o rei na época de Elias? Era o rei Acabe. Um rei ímpio, que estabeleceu dentro de Israel o culto a Baal. A sua esposa se chamava, lembram? Jezabel, que era filha de um rei chamado Et-Baal, rei dos Sidônios. Baal era divindade pagã do mundo dos Sidônios, uma terra marítima, e Acabe trouxe essa mulher ímpia e, trazendo-a para dentro de Israel, em Samaria, trouxe também as suas divindades. O culto a Baal foi estabelecido. E Elias, naquela época, foi levantado por Deus para pregar diretamente contra o rei. Ele enfrentou Acabe e enfrentou Jezabel. Agora, João Batista, Mateus capítulo 14. Os irmãos se lembram que João Batista também enfrentou um rei? Quem era o rei que João Batista enfrentava?
o rei Herodes. E qual o motivo? Permissividade sexual. Pecado. Elias foi usado por Deus para enfrentar Acabe cara a cara. Teve um encontro entre eles e o rei Acabe olhou assim para Elias e disse: tu és o perturbador de Israel? O profeta Elias, na cara do rei, respondeu: perturbador de Israel é tu e a tua família. Rapaz, por muito menos do que isso, muita gente perdeu a cabeça. João Batista, Mateus capítulo 14. Herodes tinha um caso extraconjugal. E João Batista pregava publicamente contra o pecado do rei. Ele levantou a voz contra o pecado da autoridade, contra o pecado do rei. João Batista, usado por Deus, não teve o mesmo fim que teve Elias. Elias foi poupado sobrenaturalmente da morte. João Batista, por outro lado, perdeu a cabeça. Tanto Elias quanto João Batista eram homens do deserto. Viviam no deserto. E foram usados por Deus. E Malaquias está dizendo: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Essa mensagem já se cumpriu com João Batista. Jesus está dizendo que ele é o Elias que haveria de vir. Ele preparou o caminho diante do Filho de Deus, pregando, anunciando o Evangelho com ousadia, mandando que o povo se arrependesse, muito embora tenha perdido a própria vida. Mas vocês se lembram que eu disse que essa mensagem, essa profecia, tem um duplo cumprimento? Porque o texto diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia do Senhor, na linguagem profética, o dia do Senhor, começa a partir do ministério terreno de Cristo. E se estende até o último dia. Do mesmo modo que Deus levantou João Batista antes do nascimento, antes do ministério terreno, do nascimento propriamente dito não, antes do ministério terreno de Cristo. Do mesmo modo que Deus levantou João Batista antes do ministério de Cristo, na primeira vinda dele, Deus vai levantar a quem? Antes da segunda vinda de Cristo. A quem Deus vai levantar? Deus não vai mandar Elias para esta terra. Os irmãos percebam a singularidade do amor e do poder de Deus. Ele não precisou mandar Elias à terra, ele levantou João Batista. Por quê? Porque Deus não precisa de Elias. Deus levanta outro Elias, outro. É o João Batista. E hoje? Jesus está voltando, antes do grande e terrível dia do Senhor. Quem é o novo Elias que Deus vai levantar? Aqui em Maceió, aqui no Benedito Bentes.
sou eu, é você, somos nós, os Elias de Deus nesta terra. Não espere, irmãos, que Deus vai trazer um anjo ou um profeta para fazer essa ministração antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas todos nós somos comissionados por Deus para esse ministério. Quem é o próximo Elias? Que vai pregar contra os erros de Acabe, que vai pregar contra os erros de Herodes do século 21. Quem é o próximo Elias? Aqui no Benedito Bentes, dentro dessas paredes, os que aqui estão, os que me escutam pela rede mundial de computadores, que hão de levantar a voz contra o pecado, contra a permissividade, contra a licenciosidade, contra a carnalidade. Elias foi usado por Deus para dizer ao rei Acabe: tu és o perturbador de Israel. João Batista foi usado por Deus para dizer ao rei Herodes: não te é lícito possuíres Herodias. E que nós sejamos usados por Deus para dizer às autoridades de Maceió, de Alagoas e do Brasil, apontando os seus erros e os seus pecados: convertam-se, arrependam-se, mudem de vida, porque Jesus está voltando, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos para o grande Deus Todo-Poderoso. A mensagem de Elias e a mensagem de João Batista eram mensagens de confrontação com o erro e com o pecado. E hoje, nós estamos cercados por algumas mensagens que deixaram de confrontar o pecado, deixaram de protestar contra o pecado e passaram a apoiar o pecado. Vocês sabem disso. E eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu estou sendo transmitido. Mas nós temos igrejas hoje, igrejas evangélicas hoje, onde já não existe mais a voz do que clama no deserto, mas existe apenas a voz que amacia o ego e o pecado. Você está pecando, mas Deus te ama. Você continua no pecado, mas Deus te ama. É verdade que Deus é amor. Nós não negamos isso. 1 João 4, versículo 8, 1 João 4, versículo 16, Deus é amor. Não há nenhuma dúvida disso. Mas Deus é um justo juiz. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Numa linguagem bem humana, bem simples, me permitam, não abuse da paciência de Deus. Arrependa-se, clame ao Senhor, busque a Deus pela transformação plena da sua vida, e que todo o seu corpo, alma e espírito, como disse Paulo, sejam plenamente santificados, 1 Tessalonicenses 5:23, para o dia da volta do Senhor. Nós precisamos disso antes do grande e terrível dia do Senhor. Nós não precisamos do testemunho de Elias, nós não esperamos Elias aqui em Maceió, nós não esperamos Elias aqui no Brasil, nós esperamos
Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Mas Elias, a linguagem aqui é figurada. Elias é cada um de nós usado pelo poder do Espírito Santo para pregar contra o pecado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que o Espírito Santo de Deus transforme vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos impulsione. Que o Espírito Santo de Deus nos use, como usou Elias, como usou João Batista, como usou Moisés. E que nós tenhamos condições de ouvir somente a Cristo e nenhum outro profetinha moderno, mas que nós tenhamos ousadia suficiente para pregar contra o erro, contra o engano, contra o pecado, do mesmo modo que Elias teve um dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça e orarei por você. Amantíssimo Deus, nós estamos aqui na tua santa e gloriosa presença. E nós esperamos o teu retorno, ó Pai, para vir buscar a tua igreja. Mas tu tens dito também que antes desse grande e terrível dia, tu has de levantar pessoas, do mesmo modo que levantaste no passado o profeta Elias, para pregar o teu evangelho com ousadia, com poder, com inspiração e com clareza. Pregando contra os Acabes modernos, contra as Jezabéis modernas, contra toda pecaminosidade e idolatria. Dá-nos força e ousadia, Senhor, diante de ti, para proclamar o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.